Além de aumentar o faturamento, a economia na questão de despesa. Quando você é bom de recurso, você tem medo de quê? Agora, quando você é um desregulado, você pensa que você vai quebrar o dia inteiro, você não sabe o que você está fazendo. Por isso tem que estudar sobre gestão, por isso você tem que estudar sobre recurso, por isso você tem que saber sobre despesa e de custo. Porque se você não souber dessas coisas, amigo, por isso você tem que aprender lucro, patrimônio, você tem que aprender sobre geração de valor, sobre preço. Quando você começa a descobrir essas coisas, você vai ter medo de quê? Um dia falaram, pandemia. Eu falei, é agora que eu vou prosperar como nunca. Alguém falou, não, mas se o Bolsonaro ganhar, eu falei também, aí que eu vou prosperar. Se o Lula ganhar, aí que eu vou prosperar. Não estou entendendo, qualquer coisa você fala a mesma coisa. Então, é por isso que eu não paro de prosperar, porque não é o que estão fazendo, é o que eu faço. Quando você sabe que eu não sei, você fica de boa. E o medo fica assistindo, fala, esse cara aí, ele fala e faz mesmo. E o medo fica no seu vizinho, o medo fica num cara que tem inveja do seu, o medo fica naquela mulher que não aguenta o seu corte de cabelo, eles ficam para esses lados. Mas na sua vida, fala, mas não tem nem espaço, ele é tão produtivo que ele não senta na mesa para tomar pinga com nós. Quando você fica improdutivo, procrastinador, cheio de preocupação, cheio de idealismo, cheio de perfeccionismo, o medo fala, chega aí, pode deixar que eu pague a pinga para você. E fica lá vocês dois, prá! Ele então, faz o seguinte, desiste disso aí, pai. Mexe com isso não. Por que ele tem que desestimular você? Porque ele precisa roubar a sua energia. Se você tiver a matriz energética para prosperar todo dia, quem que te segura? Como que eu combato essa merda que está dentro de mim, meu Deus do céu? Tem que peitar, tem que enfrentar. Tem gente que tem medo de andar de bicicleta, cara. Tem gente que tem medo de dirigir. Quem tem medo de dirigir sempre vai ser guiado pelos outros. Não estou falando dentro de carro, não, estou falando na vida. Eu sugiro que todos os senhores aqui investam o dinheiro que for nesses próximos 10 anos para fazer coisas novas, para despertar áreas novas dentro do seu cérebro. Tem gente que fala, o Pablo ele é movido a adrenalina. Não, eu sou movido a dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina. Eu sou em tudo que você pensar. Por quê? Porque isso é química. A maioria dos senhores não, vocês não podem ter grandes experiências. Por quê? Porque tem medo. Pablo, e se morrer? Se morrer tem uma segunda vida, filho. Todo mundo, eu falei hoje 4h59 da manhã, a vida, quem não anotou, anota. A vida é uma aventura da qual ninguém vai sair vivo dela. Vocês sabiam disso? Tem gente que está na expectativa de não morrer aqui. Eles têm tanto medo de morrer que eles falam, nós vamos esperar porque vai que acontece um negócio. Tem um negócio na Bíblia que fala o seguinte, todo mundo vai morrer. Inclusive os que saíram daqui sem morrer. Sabe disso ou não? Tem uns figuras que saíram sem morrer. Um cara igual a Elias, ninguém sabe. Cadê o corpo? Lá no livro de Judas, fala que o diabo ficou caçando junto com Miguel. Cadê o corpo? Ele estava lá brigando para achar o corpo de Moisés. Não achou ainda. Pablo, o que vai acontecer? Está lá em Apocalipse, são as duas testemunhas, são as duas oliveiras, fica do lado do trono, vai ter que descer aqui, está escrito, vai morrer em praça pública, crucificado e vai ressuscitar. Não tem uma pessoa que não tenha vindo na terra, que não morreu aqui, que não vai voltar aqui para morrer, tem que morrer, é a lei da terra. Significa o quê? Todos vão morrer. Aí você fica gastando a sua vida com coisa, não, porque minha vida seria bom se eu fizesse isso, minha vida seria bom. Deixa eu te falar, vai no leito de morte, eu já tive no leito de morte com gente. Você pergunta para a pessoa, e aí, o que você gostaria? Não, fecha a torneira lá em casa, está pingando. Você acha que o povo fala isso? Você acha que fala assim, não, olha para mim meus investimentos lá, rapaz, não sei, eu estou perdendo Magazine Luiza. Não... Você acha que eles falam isso? Eles falam assim, ó, sempre, a mesma coisa. Fala para minha mãe que eu amo ela. Arruma alguém para dar atenção para meu filho, porque eu não dei atenção para ele. É isso que eles falam, todo mundo, igualzinho. Pode ser ruim ou boa pessoa, ela vai falar só isso. As únicas coisas fazem sentido. Você chega lá, a pessoa ficou a vida inteira cheia de medo. Mas nos últimos minutos dela, ela vai acordar e perceber as únicas coisas que faziam realmente sentido na vida dela.
E se eu te falar que esse medo que você tem, você faz seus filhos serem piores que você? Esse medo que você tem, com essa boca fechada, faz um monte de gente morrer todo dia. Você sabe disso ou não? Um livro seu que não saiu, não chegou na casa de alguém que vai suicidar por causa disso. Aí você fala, eu sou o responsável? Sim. Porque Deus colocou no seu coração, solta esse negócio daí de dentro. Pablo, então quer dizer que eu vou para a cadeia? Não. Não vai ter ligação. Não vai ter tipificação penal. Mas no mundo espiritual você vai responder isso. Quando você chegar lá no dia, no grande dia, você vai falar assim, Senhor, eu sou tão comportado. Ele vai falar assim, aonde que eu pedi para você ser comportado? Vocês querem ficar com medo um pouquinho ou não? Os melhores amigos que Deus teve na terra não eram comportados. Moisés era assassino, fujão, murmurador, gago, mentiroso. E Deus era amigo dele. Abraão, covarde, corno e roubava. Jacó. Aí você fala, Pablo, você está de brincadeira. Ué. Você está fazendo eu olhar Deus de uma forma diferente. Não, eu estou falando, eu só quero que você entenda que você também é esse tanto de coisa dentro do seu íntimo. Você também mata, você também rouba. Você rouba uma geração inteira por não ser aquilo que Deus chamou. E aí na hora que você começa a entender que não é sobre o seu comportamento, mas é sobre a sua missão, você fala, eu vou ter medo de quê? Eu preciso meter uma patrola nesse negócio. Pablo, então é só pegar aqui essa palestra e sair gritando? É sair daqui e falar assim, ó, vou peitar todo mundo que tenta colocar grilhão em mim, colocar bola de ferro em mim. É isso que você vai fazer. Você vai começar a ter um espírito de indignação, porque boca, anota isso aí, boca fechada mata. Eu queria ser só um atendente de call center. Em 2005 eu era atendente de call center. Eu queria ter ficado lá. Eu não ia ajudar milhões de pessoas que eu já ajudei. Pablo, então, só você abrir na boca já resolveu. Imagina todos nós abrindo a boca. Vai sobrar o quê? Imagina todo mundo se levantando e prosperando. Hoje cedo, acabou a live, meus 2 filhos chegaram em mim e falaram, papai, a gente está discutindo um negócio aqui. Eu falei, o quê? Mas se todo mundo abrir empresa igual o senhor fala, vai acontecer o quê? Eu fiquei olhando, eu falei, por que vocês estão discutindo? Não, porque a gente está pensando aqui, nós queremos abrir mais empresa que o senhor. Os caras têm 9 e 7 anos. Mas a gente está pensando, o que vai ser de todo mundo? Eu falei, você sabe o que vai acontecer? As empresas... Aí primeiro eu falei, você sabia que 54% das empresas só tem um funcionário que é o próprio dono? Ele falou, não. Eu falei, não precisa se preocupar com essa conta não. Você sabia que nessa geração, a maioria absoluta das pessoas nunca terá? Então fique em paz, isso não vai acontecer. Mas se acontecer, nós vamos voltar para um modelo natural de governalismo. Todo mundo vai governar de tal forma que vai ter o seu próprio pomar, vai ter sua própria usina dentro da sua casa. Você vai começar a produzir tanta coisa dentro da sua casa, filho, você nem imagina. Sua casa vai ser tipo uma mini usina. Você vai produzir sua comida, você vai produzir tudo lá, tudo que você faz e tudo vai ser reprocessado lá dentro. Não precisa de esgoto. Se cada casa fosse governável pelo próprio gestor, ia fazer o cocô virar gás. Ia fazer a comida lá inteira, tudo acontecer dentro da casa. Sempre foi assim, ué. Sempre foi desse jeito. Só que aí acontece, eles ficaram chocados. Mas só tem certeza então que não vai chegar um dia que todo mundo vai empreender. Não, não vai. E o sinal desse enriquecimento de muita gente significa o quê? Que quanto maior as empresas, maior a quantidade de gente sem sonho. Por que tem empresas bilionárias? Melhor dizendo, essa geração tem empresas e muitas trilionárias. Porque tem pouca gente empreendendo. E as pessoas que têm perfil de empreendedorismo são capturadas por essas empresas, ponto final. Por que tem empresas bilionárias? Porque você não está empreendendo. Por que tem empresas milionárias? Porque você não está empreendendo. Por que está do jeito que está? Porque não tem gente empreendendo. O que liberta a nação? É a quantidade máxima que a gente puder de colocar as pessoas empreendendo. Elas não vão depender de ninguém. Ué. Pablo, tem como? Vou te falar um negócio. Jesus falou o seguinte, os pobres sempre tereis convosco. Sabe o que significa isso? Ele não mente. Não vai acabar a pobreza. Mas todos quantos quiserem vão sair da pobreza. Todos. Tem gente que fala, que bom, agora eu estou confortável. Porque quando eu te ouço, eu fico doidinha, eu achando que eu sou obrigado a abandonar a pobreza. Mas como Jesus falou que não vai acabar a pobreza, então eu estou em paz. Só que ele não falou de você, ele falou da improdutividade. Todo mundo que quiser sair de lá, sai. Deus não fez o inferno para o homem, mas o homem insiste em ir para lá. Ué. Você tem que entender o que o arquiteto estava pensando na hora.
Ai, Pablo, eu tenho medo de altura. Fique em paz, seus negócios não vão crescer. Cada medinho seu tem uma ligação com todas as áreas da sua vida. Pablo, vai, me adianta aí. Eu quero saber como é que acaba com esse medo de morrer. Conheça a eternidade, sem ser pela boca dos outros. Experimenta esse negócio. Experimenta o Kairos. Aí você vai ver, o quê? O que é essa vida que nós estamos aqui chorando? Quando você experimentar a eternidade, eu te garanto. Você vai falar, morrer de quê? Vocês que estão aí, tem muita gente que perdeu parente. Isso aqui vai curar você. Você tem que entender só isso aqui, ó. Seu espírito é uma estrada. Eu vou fazer aqui, ó. Seu espírito é uma estrada. Seu corpo é um carro e a sua alma é um piloto. Tá aqui, ó. Vamos tirar esse medinho de morrer de todo mundo aí, ó. Espírito é estrada, estrada é propósito, direção. O piloto é a alma, é o que governa. E o corpo é o carro. O que acontece com a pessoa que morre? Aqui, ó. O carro de corrida saiu da pista. Só isso. Você perdeu o carro para a corrida da vida, que é uma corrida física. O piloto está vivo e o espírito também. Aí você vai lá, então vamos checar na Bíblia. O que vai acontecer depois? Vai chegar um dia que o corpinho aqui vai ressuscitar. E aí vai glorificar. Aí vai bingar, vai dar bingo aqui, ó. Você sabia que quando você perde um parente, a falta que você sente, a dor que você sente é sobre egoísmo seu, não é sobre a pessoa? Se fosse sobre a pessoa, você tinha aproveitado dela. E se fosse sobre a pessoa, ela está num lugar melhor que você, descansando em paz, sem conta para pagar, sem nada. E sabe o que acontece? Você está com atitude egoísta em relação a ela. Porque você que não suporta ficar sem ela. Porque você não cuida da sua vida e não desfrutou dela enquanto ela estava aí. Também já observei isso aí. Isso é sabedoria, você colocar isso aí para dentro. Eu não vou viver, e meu filho foi embora. Deixa eu te falar. Essa é a maior dor que uma mulher pode sentir, a perda de um filho. Antigamente a segunda maior era divórcio, agora parece que é mais libertação, né, para essa geração. Não existe nada que aconteça que não tenha um propósito. Nada. Se você não resolver essas coisas dentro de você, você vai ter medo a sua vida inteira. Aproveita seus filhos o máximo que puder, porque se eles forem embora, você fala assim, Deus, tudo é uma questão de ótica. Obrigado por ter esses tempos aqui maravilhosos com essa criança. Mas eu não sou egoísta não, o senhor pode aproveitar ela, melhor que eu. E um dia a gente vai se encontrar. Só que aí você, ao invés de curar e fechar o buraco, você fica assoreando. Você fica aumentando com o passar do tempo e matando a sua vida. E ao invés de liberar a vida no coração de outras pessoas, você fica liberando morte, porque você fica com essa bocona fechada e com essa úlcera crescendo. É forte isso. A vida é uma corrida. Então quando você perde alguém, essa pessoa só saiu da corrida. Eu não sei a cabeça da maioria de vocês, eu investi alguns milhões antes da pré-campanha, na pré-campanha para ser presidente do Brasil, alguém numa canetada fez assim, ó. Aí eu falei, tem alguma coisa para fazer? Alguém chegou em mim, de verdade, e falou, se você pagar tantos milhões, você pode ser candidato. Eu falei, eu não sou vagabundo, eu não sou corrupto, eu não vou fazer. Inclusive, né, continuo aí na maior pendenga com esse trem da minha eleição, que eu fui eleito, não estão respeitando quase 250 mil votos, e fica todo mundo, todo dia chegando, Marçal, não perde isso. Eu falo, eu não vou perder, cara, Deus vai me ajudar. Não, mas você vai ter que pagar um negócio assim. Eu vou pagar? Eu estou pronto para trabalhar para os outros, eu já investi um ano inteiro meu, ainda vou ter que pagar milhões para alguém dar uma decisão favorável para mim? Não vou de forma nenhuma. Eu já falei, Deus, você me chamou, você resolve, senão eu estou fora, não vou fazer uma merda dessa. Eu quero ter minha paz todo dia, sabe por quê? Porque se falar, não vai ser você, vai ser o fulano do PT, minha vida continua próspera. Eu vou lamentar, né? Vou mandar uma ligação para todo mundo que votou em mim, vou falar, ó, gente, a gente está num país de bandidos realmente, mas não deixe a esperança de lado. Ele é Ali. E ele, assim como você, é fascinado por ofertas.
Ele acha que precisa de todas elas, para parecer mais bonito, para se mimar, para se divertir. Ele quer comprar tudo. Mas vamos lá, acorde. Como você planeja comprar tudo se estiver sem dinheiro? Nessa Black Friday, priorize seu sono. Emma, desperte seu melhor. Vai ser muito dolorido isso. Mas a chave que eu vou virar vai ser igualzinho no dia da eleição. Você estava assistindo? No dia? Na hora que eu vi, fiz as contas, eu falei, putz, o Bolsonaro não vai levar a eleição. Aí minha cabeça, desligou o gerador, ligou de novo e falou, agora você tem que pôr a pressão para outra coisa. Não adianta. Agora tem gente que está sofrendo agora, Natal vai estar sofrendo, ano que vem vai estar sofrendo, no outro ano vai estar sofrendo. Tem gente que está infartando. Você sabe disso? Que a eleição aumenta 17% os infartos no Brasil? Sabia ou não? Pode pesquisar. Aumento de morte por qualquer tipo de doença ou ataque cardiovascular. Aumento de 17% na época da eleição. Entra tanto na vibe, tem tanto medo que morre. Quando você começar a olhar as coisas, aí você vai falar, então a vida é um carro de corrida. É. Vários dos senhores nem correndo estão. Vários dos senhores estão guardados dentro de galpões enferrujados. Alguns estão indo a 5 por hora. Está de parabéns que pelo menos está indo. Só que o que é o grande lance da vida? Quando você vai perdendo medo, você vai perdendo os pesos do carro. E quanto mais pessoas você vai conectando, você pega um cara. Eu também sou piloto de corrida. E sou piloto também na minha vida, por isso eu falo sou. Eu lembro um dia que um engenheiro top da Stock Car falou, eu quero fazer parte da sua equipe. O cara começou a mexer no carro. O carro virou um foguete. Eu olhava para o carro e falava, mas o que você fez? Olha a cabeça do engenheiro. Ele chegava, tirava o rolamento do carro, colocava dentro do forno, esquentava até tantos graus, para ver até onde o rolamento aguentava. Ele falava, esse rolamento é uma bosta, nós precisamos forjar um rolamento novo, não sei o que, não sei o que. Porque o cara que não entende de carro, o carro começa a esquentar numa coisa, estoura a turbina, faz não sei o que, e ele ficava só estudando a extremidade de tudo, o limite de todos os equipamentos. Troca isso aqui. Tem um cara, o Mutante, ele via minhas suspensões quebrando e falou, eu vou fazer uma suspensão única para você. Aí ele colocava a suspensão reforçada, agora eu bato até num trem, não solta. Aí o cara vai reforçando o carro, sabe o que acontece? Você ganha um campeonato com um cara desse. Você é bom pra caramba de pilotar, mas não ganha, se você não tiver um engenheiro de corrida. Um dia eu estava ganhando do Nésio, última volta, eu vou acabar com a vida dele. Aí um parafuso quebrou da suspensão. Certeza que foi o Nésio que fez alguma coisa lá. Que ele é mais amigo do povo lá e fica em cima do povo. E eu não sei porque. É muito ruim você ter uma equipe que você patrocina e o povo gosta do outro piloto. É a pior sensação que existe. Aí soltou. Pá! Aí o carro. Aí o Nésio. Aí eu vou terminar a corrida. Sabe que jeito que ficou a roda? Você virava um pouquinho a roda, fazia essa posição. Aí eu ficava eu descobri um jeito de fazer o carro voltar. Aí ele ficava assim, ó, a roda esquerda soltou. E eu terminei o trem todinho. Cheguei ainda no final, mas como que você trouxe o carro? Eu falei, eu não sei, mas eu queria saber quem que comprou esse parafuso. Parafuso, aí foi descobrir que compraram um parafuso barato. O Nésio também já perdeu uma corrida porque o capô do carro saiu. Aí eu fui descobrir, por que saiu? Ele falou, porque a presilha custa R$1.000, as da China é 200 e elas quebram. Eu falei, vocês vão comprar de novo? Esse é o problema, você vai descobrir no percurso. Seu carro vai quebrando, a sua vida vai sendo uma merda. Por quê? Porque você não anda com gente que é boa. Precisa de andar com gente boa. Tem gente que é engenheiro de corrida, moço. Tem gente que é engenheiro de cérebro. Tem gente que é engenheiro de coração. Tem gente que é engenheiro de propósito. Tem gente que é engenheiro espiritual. Acaba, vai aqui, ó. Aí a pessoa segue e ganha a corrida. Às vezes você fala, não, deixa que eu confio. Tem um cara top como piloto. Você olha nele, você modela ele, seus medos vão embora. Uma das coisas mais divertidas que existe é a largada na corrida. O coração toda vez sai na boca, não tem nenhuma vez. Se eu for correr agora, vai acontecer a mesma coisa. A gente sai, entra todo mundo a 100 por hora, os carros tudo emendados um no outro, aí fica ouvindo o rádio, ó. Vai abrir o sinal. Vai, acelera. Aí começa aquele carro. E é certeza que no final da curva, principalmente no Interlagos, vai bater uns 10 carros. E aquela, nossa, aquilo é muito massa. É a corrida da vida. Existe a corrida da vida. Agora você tem medo, nem carro na pista você vai colocar. Você vai ficar assistindo, lá da arquibancada.
Você tem que escolher o que você quer fazer. Você pode ficar assistindo a corrida de alguém para aprender, mas depois que você saiu da corrida, vai correr sua vida. Um bom judeu, ele trabalha na empresa de alguém até aprender. Depois o que ele faz? Vai embora. Eu nunca esqueço de um funcionário que trabalhou para a gente. Ele trabalhava no financeiro, eu falei para ele rodar nas áreas dentro do financeiro, ele gostou. Eu falei, agora eu vou te mandar lá para a produção. Ele aprendeu a cortar, aprendeu a fazer tudo. Aí meu sogro falou, o que é isso que você está fazendo? Eu falei, é um negócio que chama Job Rotation, que é rotação de trabalho para fazer todos os colaboradores da companhia ganharem visão completa da empresa. E quando você faz isso, você não sabe a maturidade que você tem num time. O povo sabe resolver tudo, tem mentalidade disso, para de reclamar das áreas e todo mundo amadurece e fica o terror. Só tem um problema. Alguém pergunta, qual o problema? As pessoas vazam. Aí você fala, então é ideia de idiota. Então, foi isso que aconteceu com esse cara e foi muito massa. Porque quando eu fiz isso com um cara, um monte de gente estava resistente, esse cara foi embora, montou o negócio dele, aí ficaram com raiva de mim, né? Pois é, mas ele era um funcionário top, você treinou ele para ele ser um concorrente. Eu falei, agora você vai ver a história que eu vou contar aqui dentro. Vocês lembram do fulano? Fulano aprendeu, agora tem empresa dele, vocês vão ter que dia? Aí ficou todo mundo, mas você quer que todo mundo vá embora? Quero. Não estou entendendo, deixa eu explicar. Se a vida é uma corrida e você ficar com um povo ruim a vida inteira te servindo, você vai ser o quê? Agora imagina você contando história. Esse povo foi embora, esse aqui foi embora, esse aqui, sabe essa marca grande? Esse cara era cortador de jeans aqui dentro da empresa. As pessoas entram na sua empresa e falam, essa aqui é um dos poucos lugares onde ensina a gente a crescer. Se a pessoa estiver crescendo, ela dá 90% do emocional dela. Se ela não estiver crescendo, ela só dá 11%. Eu aprendi isso tem uns 12 anos, lá na Brasil Telecom. Se você mostrar para a pessoa que trabalha com você que você quer que ela cresça, ela te dá 90% da alma dela. Se ela perceber que ela está lá só para pagar a conta, ela dá 11%. Essa é a média mundial. O tanto que isso é arriscado. Você prefere ficar 10 anos com a pessoa te dando 11% ou prefere ficar 2 anos com a pessoa te dando 90%? Faz conta, filho. É melhor 1 ano. 90%, está doido? Você cresce, a pessoa vai embora. Você põe outra pessoa e treina. O que é o grande lance da vida? É treinamento. Você quer ter um bom casamento? Treina seu cônjuge. Deus me livre, eu vou largar. Você também vai largar a sua própria vida? Porque você também é desse jeito. Qual que é o grande lance da vida? A corrida da vida é treinar para virar um piloto melhor o tempo inteiro. Ai de você se você treinar as pessoas em volta. Você vai crescer mais rápido, elas vão crescer. Só que você tem que ter uma paciência. Todo mundo tem que escrever isso. Precisa ser um bom treinador. Tem que ter paciência. Eu amo ensinar, mas não tem nada que é mais poderoso no meu cérebro do que ensinar. Porque isso vai me libertando. Eu carrego demais problema para mim se eu não abrir essa boca. Se eu for ensinando você a destravar a gente, vai sobrar menos problema para mim. Vocês estão entendendo ou não? Porque já destrava você, já ajudou. Aí começa a prosperar. Só que ai daqueles que entender que você também tem que fazer isso. O que eu faço? Aí nós vamos fazendo um negócio que levaria 150 anos, vai levar 10. Porque não há nada mais poderoso que multiplicação de talento. Esse trem que você chama de treinamento é multiplicar o talento que está dentro de você. As recompensas que vêm do alto para quem multiplica talento são infindáveis e insondáveis. Papo, o que eu faço com o medo que eu tenho? Você vai matar cada um igual a fome. Se você levasse a sério o matar o medo, como você leva a matar a fome, todo dia você mata a fome, mata ou não mata? Não, estou passando a maior necessidade. Você pede, mas não fica com fome. Você vai para o sinaleiro, você faz qualquer coisa, não faz? Você vai levar a sério o medo como se fosse uma fome. Porque se você não mata a fome, ela te mata. Se você não matar a sede, em 6 dias você está morto. A comida talvez 30 dias dá para ficar sem. Mas o medo, você não vai aceitar mais nenhum dia. Você vai colocar um prazo. E em 24 horas eu vou resolver. Tem uma coisa que eu desenvolvo na gestão das minhas empresas, da minha vida, da minha casa, com tudo. E com vocês também, que vocês vão aprender. Se quiser ficar me aturando, você vai ter que entrar na linha. O que precisa ser feito, o prazo é padrão para qualquer coisa. Chama 24 horas. O que significa isso? Um dia eu falei para as pessoas assim, gente, Deus criou as coisas e Ele usou um dia para criar uma coisa e você não vai gastar 1 ano para criar. Aí o cara já começa com a historinha, mas Ele é Deus. Então tá. 24 horas. 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 24
Certa vez um menino lá em Goiás, ele foi concorrer a uma vaga de estágio, não sabia os prazos processuais. Quem é do direito aí? Levanta a mão. É bem enjoado, né? Trabalhista, processual, penal, não sei o quê, todos os prazos são diferentes. É prazo que começa com 24 horas e termina com 72 horas úteis, 15 dias corridos, é tudo trocado os prazos. Aí o que aconteceu? Ele era um malandrão, parou num escritório top e um cara fez uma pergunta para ele. Falou: fulano, você quer a vaga de estágio aqui? Você entende? Entendo. Qual que é o prazo de contestação trabalhista? Ele falou: 24 horas. Aí o cara anotou, errado. Qual que é o prazo para entrar com a ação disso e disso e disso no Supremo Tribunal Federal? Aí ele, 24 horas. Aí o cara, errado. Aí ele foi perguntando todas as ações, todas, ele respondia, 24 horas. Aí o cara terminou e falou assim: você errou todas. Aí ele falou: você que se enganou. Eu sou seu estagiário, não sou? Em 24 horas, qualquer ação dessa vai estar pronta. Eu sei que uma é 15 dias, a outra é tanto, a outra é 70, a outra é 48 horas. Nenhuma é menor que 24. Em 24 horas você tem certeza que está pronto. O cara fez o quê? Contratou o cara. Sabe o que é isso? Se você mudar a sua cabeça e entender que tudo você precisa fazer em 24 horas, se você não der conta de fizer, você vai delegar. E se você não achar alguém, você vai pausar. E se você não pausar, você cancela e vai fazer outra coisa. A coisa que dá pavor na questão de gestão para mim é a pessoa deixar as coisas jogadas. Não tem prazo para acabar. Aí a mesma pessoa um dia falou para mim: você fica falando que Deus criou as coisas. Ele não criou a terra em 24 horas, ele criou em 7 dias. Eu falei: mas pega lá o texto, vamos lá ler junto. No primeiro dia Deus criou isso, no segundo dia Deus criou isso, no terceiro dia Ele criou isso. Ele não ficou 2 dias para criar nenhuma coisa, Ele ficou 1 dia para criar cada coisa. Dá para fazer tudo o que você precisa num dia, nem que seja por módulo, mas faça. Essa enrolação, essa procrastinação aumenta o medo, aumenta a forma que você olha para o espelho e a insignificância que você sente em relação a você. Você sabia que você vai ficar mais relevante para você quando você bater resultado? Fala com a boquinha assim, ó, resultado cura. Então, quando você bater seu dinheiro lá, nunca bati 100 mil. Quando você bater, você vai ser curado. Você vai falar: mano, dou conta. Quando você bater seu primeiro milhão, dou conta. Quando bater os 10 milhões. Aí agora um monte de crença e medo fala: ó, fala só até aí, porque daí para aí você dá conta. Lembra da matriz de energia. Lembra do adubo, lembra das ideias, lembra dos ambientes. Isso vai fazer toda a diferença no percurso. Aí começa as histórias: pá, mas eu não sou igual a você. Que bom que Deus não é uma fraude. Se Ele fizesse um ser humano igual ao outro, ele ia ser uma fraude, porque ele ia copiar a própria obra. Ele é tão infinito, Ele é tão poderoso e onipotente que Ele criou cada um diferente. Você não precisa ser igual a eu, você vai ser uma fraude. Para de ficar falando que você não é igual ao fulano. Ah, meu irmão é melhor que eu. Não, seu irmão recebeu um treinamento diferente do seu, e eu te provo. Nas famílias tem 3, 4 filhos, um filho prospera, os outros não prosperam. Alguém quer saber por quê ou não? Porque aquilo que o pai deu de instrução serviu só para aquele. Os outros não tiveram treinamento personalizado. E aquilo que ele pegou como coletivo, acertou só um. É duro, viu? Um dia eu estava contando lá em casa para os meus filhos e para a Carol na mesa. Eu falei assim: olha, toda casa só tem um José do Egito. Na minha casa sou eu, na casa do fulano. Aí comecei a falar. Aí a Carol é mesmo e tal. Aí o Lourenço falou: aqui em casa é quem? Aí eu... Aí o Benjamin não é bobo. Ele é o mais rápido em achar saídas. E ele falou: sou eu, né, pai? Na frente do Lourenço. Miguel ficou assim, não estava entendendo o que é José do Egito. Eu falei: eu quero propor um negócio para vocês aqui nessa casa. Aí eles: o quê? Eu vou dar uma túnica colorida para cada um. Essa casa aqui, eu vou dar minha vida, mas aqui vai ter um José do Egito. Cada um de vocês vai ser um José do Egito. Aí eles falaram: mas o que o senhor vai ter que fazer? Eu vou ter que treinar cada um do jeito que cada um é. Eu vou te falar, é difícil, que dá vontade de sentar a mão na orelha. Porque você está explicando um trem claro. Um entende, o outro não entende. Sabe por quê? Porque aquele cara tem um outro propósito, aquele cara tem outra coisa para fazer, ele tem uma missão diferente, e aquele treinamento não serve para ele. Tem uns filhos que é chorão porque você não deu atenção. E aí você tenta levar ele do jeito que foi o primeiro, não vai. O terceiro não é igual ao segundo, o quarto, não tem ninguém igual. Eu amo olhar para aquele povo lá em casa e falar: que massa, todo mundo aqui é diferente. Estou doidinho para chegar ao quinto. Quando chegar ao quinto, eu vou já... Vai fazer o que aqui na terra? Dá para ver, as coisas estão guardadas dentro das pessoas. A criação, quem não sabe, eu nunca ouviu falando isso, anota assim: ó, a criação tem perfume.
Olha nela inteira, os animais, tudo tem cheiro, os ambientes têm cheiro. Cada folha, cada fruta, maçã, cada coisa não tem um cheiro específico? Deixa eu te falar, não tem um repetido. O seu propósito tem a ver também, tem um perfume, uma essência que Deus pôs dentro de você, dá para perceber. Só que é tanto fedor, é tanto medo, é tanta mentira, é tanta merda que a sua vida está que fica bloqueado. Não dá para sentir o perfume. Se livra disso. Se você fosse morrer amanhã, de verdade, você ia ser bunda mole do jeito que você é hoje? Não, vai morrer amanhã. Fala um aí. Você vai fazer o quê? Não, eu ia abraçar meus filhos. Por que você não abraça hoje? Quem aqui quer abrir uma empresa? Levanta a mão. Você vai morrer mês que vem. Vocês que querem abrir empresa, sabendo que ia morrer mês que vem, vocês iam abrir ou não? Você ia abrir, sabe por quê? Porque você ia falar assim, mano, eu quero fazer tudo que eu não dei conta de fazer, ué. Alguém ia falar, não, eu só ia ficar com os meus filhos. Você tá ruim mesmo, viu? Sempre que eu estou num elevador, eu estou numa padaria, desde que os meninos eram desse tamanho, sempre o senhor ou a senhora olha para mim com os meninos e fala assim, aproveita, passa rápido. Não. 4, oportunidade. 5, perseverança. 6, exponencial. E 7 é o descanso, desfrute. Quando eu descobri isso, eu falei, eu aprendi a contar meus dias. Só que os dias que você não submeteu àquilo que Deus chamou, eles não são pesados. Se eu tirasse agora, junto com você, um relatório analítico daquilo que você fez até hoje, você ia chorar até o final do ano. Você ia falar, mano, eu não fiz nada. 30% da minha vida carregando rancor, no outro eu estava com medo, no outro eu estava procrastinando, no outro isso, no outro eu estava falando mal, no outro eu não estava fazendo nada que tinha que fazer. Qual que é o grande lance que o diabo te ama? Alguém já assistiu esse vídeo meu na internet? Assista, você vai ficar com raiva. Você vai olhar nos meus olhos e vai ficar com raiva de mim. Chama O Diabo Te Ama. Eu tinha acabado de almoçar lá em Goiânia, entrei no carro, vi um trem no meu peito explodindo, eu parei o carro no meio da rua e gravei esse vídeo. Tem alguém que assistiu esse vídeo aqui? O diabo te ama. Por que ele te ama? Porque você faz tudo que ele quer e nem fica fazendo força. Ele nem fica querendo te encher o saco, você já entrou na trilha dele. E aí o que acontece? Se a gente tirar um relatório analítico, o que aconteceu com a sua vida? Você não fez nada. Não, fiz sim. Eu abri uma empresa. Quantas pessoas você transformou dentro do seu negócio? Quantas pessoas foram transformadas com um produto que você vende? Com um serviço que você entrega? Quantas? Quantas pessoas você beneficiou? Quantas pessoas você já ajudou a resolver uma briga? Depois, se você tiver curiosidade, abre lá em Mateus 5, que é onde está as bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Você é justo ou você é injusto? Eu sempre vou fazer um negócio com um cara que quer ser mais esperto que eu falo para ele, você pode ficar em paz. Nós vamos fazer o preço da justiça. E às vezes eu tomo o ré por falar isso, mas é justo. Eu olho para o cara e falo, não é justo você ficar com isso aí. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou te dar um negócio. Eu olho nela e falo, não quero. Isso para mim é injusto. Quando você usar aquilo que está lá em Mateus 5, você vai assustar. Bem-aventurado aqueles que desfazem as brigas, não. Como é que está escrito? Isso. Quando eu vejo alguém brigando, eu falo, pode terminar essa briga agora, porque eu vou ganhar mais um ponto. Porque bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Lá está as bem-aventuranças. Inclusive eu estive no monte, onde Jesus falou isso. É chocante. Por que faz muito sentido você conectar naquela realidade que está ali? Tem nada a ver com religião. Pega aquilo ali como um livro de sabedoria. Você vai pegar aquilo para você, você vai falar assim, é isso aqui que eu quero praticar. As bem-aventuranças. Aí você vai perceber, o relatório da sua vida vai mudar. Porque você vai pacificar a gente, você cumpriu o seu propósito. Você vai destravar a gente, você vai multiplicar talento, você vai fazer o medo sair de dentro de pessoas, você vai cumprir o seu propósito. E aí na hora que sai o relatório, meu Deus, olha o que eu estou fazendo. Alguém está falando ali na internet. Misericórdia, eu estou lascado. Pá, por que alguns vídeos seus do canal estão saindo do ar? É porque eu virei político e aí eles vão usar, acho que eu tirei uns 100 e poucos vídeos de lá. São vídeos um pouquinho problemáticos para quem vai ser presidente do Brasil. Fala mais sobre isso, Pablo. Os dias não são contabilizados. Então, se eu mandasse você numa missão e você não fizesse essa missão durante um dia, eu não ia te pagar nesse dia.
Aí a pessoa fala assim, por que Deus é bom com o Pablo e não é comigo? Porque eu faço o que ele chamou, você não faz. Não é que eu sou melhor que você não, eu só cumpri aquilo que ele me chamou. Se ele me chamou para jantar, eu que vou pagar o jantar ou vai ser ele? Quem que vai pagar o jantar? Nunca, nunca, tá? Confunda. Se alguém rico e nobre te chamar para jantar, ele vai pagar. Imagina Deus. Se ele te chamou para a missão, o que ele está falando? Deixa comigo. Então, você anota o código. Se ele me deu a visão, ele me dá a provisão. Se você não carregar a visão, fique em paz. Ele também não vai te dar a provisão. Não é ao contrário. Primeiro vem a visão no seu coração. Só que aí está o medo. E aí? Não, deixa quieto. Para bater o medo em você, mexer com política? Bateu. Medo de cair meu faturamento, medo de perseguição, medo de entrar um monte de processo no meu nome sem eu ter feito nada. Sabe o que aconteceu? Queda do faturamento, perseguição e processo. Sem ter feito nada. Aí chega aqui, tá bom. Justamente aquilo que eu tinha medo. Ou seja, é por isso que gente que é normal, próspera, não mexe com essa bosta. Por quê? Porque eles fazem isso para ter os Lula da vida, para ter esses bosta lá. É isso que vai ser sempre. Por isso que vai ter que romper o medo, porque senão nós não vamos ter gente boa na política nunca. É forte, né? Eles fazem de tudo para não ter gente do nosso perfil lá. Só de você ver um presidente da República voltando pela 5ª vez com a mesma quadrilha, é porque você vê que tem uma proibição de gente de bem para mexer com isso. Beleza, nós vamos ficar com medo? Não, nós vamos peitar e vamos para cima. A pergunta é, esse é seu propósito? Esse é seu chamado? Se for seu chamado, amigo, desce o bambu e vai. Se não for, sai fora. Pega o microfone aí. Nós temos 40 mil pessoas de pica aqui nas plataformas. Aquele mapa que eu te falei que é seu mapa de mundo, é seu território metafísico. E lá dentro você aceita coisas ou não. O que é o medo? O medo é uma escolta que fica em volta disso, não deixando você expandir, nem deixar nada novo entrar. Como é que você vai tirar o medo de forma impressionante? Anda com gente que já venceu. Andar com gente que já venceu, adubo. Fazer coisas novas, agrotóxico. E a semente, compre semente boa, tem semente barata que não produz. Você sabia disso? Tem semente que você planta, uma carreira delas não produz, semente fraca. O que é uma semente fraca? Vai estudar finanças com quem é escasso. Aí só vai falando para você, você tem que ter o controle financeiro. Você descascou uma balinha, você pega o celular e anota. Vocês já viram a gente fazendo isso? É muito melhor ficar na ignorância fiscal, financeira, previdenciária, tributária, do que você ouvir uma pessoa dessa.